Bem-vindos ao canal Bovespa B3 com Linux. Neste vídeo vou mostrar como criar o primeiro robô no Profitchart, mesmo sem nenhum ou apenas algumas experiências e noções sobre programação. Não esqueça de fazer a inscrição no canal e ativar o sininho para receber os avisos quando novos vídeos forem liberados. Após assistir ao vídeo da Nelogic com a aula prática sobre como criar o seu primeiro robô no Prof, com o Roberto Nogueira, fiquei muito interessado pelo fator de lucro de 2,72, alcançado já na primeira tentativa. Mesmo praticamente apenas com pouca experiência jurássica em programação, resolvi colocar a mão na massa, no mínimo para testar se na verdade conseguiria chegar ao mesmo resultado seguindo as instruções do vídeo. Este é a videoaula prática da Nelogic, preparando para o desenvolvimento do primeiro robô para o Profitchart. Explicando um pouquinho mais a respeito da experiência jurássica e principalmente para entusiasmar os mais antigos e como também aos jovens, a minha experiência em programação se restringe à produção dos arquivos de pacote, os que eram conhecidos como batch files ou arquivos .bat. Além disso, foram duas cadeiras semestrais que fiz na Escola de Engenharia no século passado, mais exatamente em 1969. As cadeiras foram Fortran 4 e COBOL. O Fortran 4 significava Formula Translation, ou seja, tradução de fórmulas matemáticas para linguagem de computador. E o COBOL, cuja sigla significa Common Business Oriented Language, como diz o nome, era uma linguagem orientada aos negócios em geral, na época amplamente usada por banco. Apenas como curiosidade, cada linha de código era escrita à mão e depois passada para cartões perfurados. Aí vão algumas fotos de uma máquina de perfuração de cartões e outras curiosidades. Esta era a gravadora de cartões perfurados. Aqui nós temos um exemplo de um cartão perfurado. Aqui a máquina com a posição em que os cartões ficavam. E aqui a estação de gravação, a mesa e alguém produzindo aí cartões perfurados. Feito isto, vamos ao que interessa. A primeira coisa que nós devemos fazer, seguindo a orientação do vídeo da Nelogic, é partir para uma tela limpa. Daqui nós vamos trocar para uma tela limpa. Vamos aqui em Desktop, eu já tenho preparada a tela limpa, ou aqui titulada como Blank. Então, vamos aqui, vamos trocar, tiramos tudo que tem aqui. Esta é a nossa tela limpa, apenas com um gráfico de fundo, com os candles em preto e branco, e já num time frame de 15 minutos. Como primeiro passo, nós vamos incluir as três médias que foram faladas na aula prática. Então, vamos incluir, que nós vamos em inserir indicador, clicamos com o botão direito em qualquer local do gráfico, ele nos abre esse menu. Aqui nós vamos em inserir indicador e aqui em cima basta colocar média e ele já vai nos mostrar a média móvel, ok? Bem, nós queremos três médias móveis, vamos incluir as três, uma depois da outra. Depois nós fazemos as alterações dos parâmetros e elas vão ficar separadas. Então, média móvel é o que nós estamos mandando inserir. Vamos mandar inserir no gráfico, não no gráfico adicional. Vamos inserir na janela do gráfico. A primeira está inserida. Vamos colocar já a periodicidade. Essa vai ser a média longa. Então, a periodicidade é 50 períodos. 50 períodos, damos um OK, aqui está inserida esta média. OK, vamos inserir mais duas vezes a média de 3 períodos. Inserir, vamos colocar 3, OK, inserir. Novamente, vamos colocar o 3 e inserir. No momento que nós fizermos o OK, vai aparecer uma linha apenas, porque são duas médias, 3, uma sobre a outra. Então, para conseguir diferenciar uma da outra, nós
nós vamos alterar os parâmetros dela. Vamos primeiro alterar o parâmetro da nossa média longa. Essa média longa, clicamos com o botão direito sobre a média longa, propriedades da média móvel, ela abre essa nova tela, periodicidade, período 50, tipo aritmética, o resto não tem nada para alterar, apenas aparência. Primeiro, valores, ela é para considerar no fechamento. E aparência, vamos colocar aqui uma cor azul claro, só para azul claro, e mandamos aplicar. Damos OK e ela está alterada. Agora vamos à nossa média curta, a primeira, depois a seguinte. Média curta, propriedades da média móvel, período 3, valores, nós vamos colocar essa na máxima, aparência, vamos colocar um verde. A cor fica a critério de verde, aplicar. Vejam que ela já mudou de local. A outra, essa fica pela máxima. Clicamos novamente, agora na que não foi alterada ainda, e vamos alterar valores primeiro, vamos colocar na mínima e vamos trocar a aparência para, vamos botar um vermelho aqui para ficar bem diferenciado. Aplicar, aí ela já se moveu e damos um OK. Então aqui nós temos as três médias definidas na aula prática. A média longa de 50, a média curta pela máxima de 3 e a média curta pela mínima de 3 também. Feito isso, nós podemos partir para a produção do nosso robô, seguindo a orientação da aula. Então, abrimos aqui no menu Estratégias e vamos abrir o editor de estratégia. Aqui nós temos o editor de estratégia. Antes disso, eu quero mostrar uma outra coisa. Eu assisti a essa aula prática uma vez e para poder fazer mais facilmente o desenvolvimento do robô, eu fui salvando as telas, fui fazendo uma captura de tela com as diversas telas à medida que o robô ia sendo escrito, para ficar mais fácil eu abrir a imagem e digitar no meu computador. Vamos então, aqui está uma das imagens que eu salvei, eu fiz a captura de tela. Vocês podem ver que ela nos dá o início da digitação das linhas de código. Então, voltando aqui vamos colocar então uma estratégia em branco. Aqui está a nossa estratégia em branco. Então, ela, como explicado na aula prática, a base dela é essa aqui. Ela tem um início e um fim. Aqui nós temos os comandos em inglês. Porém, não é necessário. Nós podemos usar o português. E a linguagem de programação da Nelógica vai entender perfeitamente. Feito isso, nós vamos colocando os diversos comandos. Então, vamos dar mais espaço aqui. Essa é a parte da programação do robô. Conforme a orientação do vídeo, nós precisamos colocar, primeiro, vamos colocar os dados de entrada. Digitamos input, que é um inteiro, então digitamos input, vamos colocar agora as duas médias, então média longa, abre parênteses, 50, fecha parênteses, ponto e vírgula. Média curta, abre parênteses, média curta 3, fecha parênteses, ponto e vírgula. E damos um espaço. Após o input, nós vamos retirar aquele 2 pontos, que é para não ficar incomodando lá em cima. Ok, próximo passo, vamos digitar as variáveis. E nas variáveis nós vamos escrever todas aquelas variáveis colocadas no robô. Compra, vírgula, venda, vírgula, saída, compra, saída, venda, stop, compra, stop, venda, 2 pontos, e aí vem outros comandos aqui. Bem, assim eu fui agregando comando a comando, trocando as telas e avançando no desenvolvimento deste primeiro robô, até chegar à conclusão. Ocorreram alguns erros de digitação e eu só fui me dar conta desses erros quando observava que tinha alguma coisa grifada em vermelho. Por isso é conveniente usar a tecla de verificação com frequência, à medida que a gente vai avançando na digitação. Então basta clicar na tela de verificar e ele vai confirmar se está tudo ok
ou não. Vamos adiantar então um pouco mais o nosso vídeo. Eu vou chamar aqui, em vez de ficar digitando isso tudo e vai levar muito tempo, eu vou fechar, eu vou chamar para a tela o robô já com a digitação completa, que é esse aqui. Aqui está o robô que foi preparado a partir do vídeo com a aula prática. Então está tudo aqui. Input, média longa de 50, média curta de 3, as variáveis, compra, venda, saída, stop e a definição do tipo de variável. E aqui as médias. M1, que é a média, o ML, média longa, média curta 1 e média curta 2. Uma delas a média curta pela máxima e a média curta pela mínima. Após isso, nós já entramos na etapa de programação do robô propriamente dito, que é a parte lógica. As explicações do que e porquê estão todas nesse vídeo, por isso esse vídeo eu sugiro que seja assistido mais de uma vez. Então, feito isso, à medida que a gente vai avançando na digitação, como eu já falei, é conveniente ir mandando verificar. Então, vamos fazer uma verificação por via das dúvidas e nós vamos ver que está tudo ok. Quando ele dá ok, cada uma das entradas que nós digitamos, ele marca com um pontinho azul aqui no canto. Significa que não tem erro. Essas outras entradas são digitadas aqui e são colocadas entre barras, elas não aparecem e não são verificadas. São observações, são descrições que nós colocamos. Durante esse processo de digitação, nós colocamos o tempo máximo seria 16 horas e o tempo de fechamento total 17h15, para evitar que alguma ordem prossiga para um dia seguinte, já que isso aqui vai ser usado para day trade. Feito isso, sabendo que está tudo ok com a parte de verificação, nós podemos testar a nossa estratégia. Como nós testamos? Aqui nós temos os parâmetros que nós queremos verificar. Vamos colocar o ativo, seria o input, que é uma série contínua, ela supera os meses, ela pode ser usada em períodos mais longos, mesmo quando há troca do ativo e da sigla. Quantidade eu vou manter o mesmo para que nós verifiquemos se ele fechou com os mesmos valores que no vídeo. O período de análise eu vou colocar o mesmo que eles usaram, personalizado. Vamos colocar aqui de setembro, 1º de setembro, data final, tiramos aqui o sem data final, vamos colocar 30 de setembro. 30 de setembro, ok, e vamos mandar executar. Executar aqui em cima, executado. Nós tivemos aqui conseguimos até um resultado um pouco melhor. Está errado aqui o 1º de setembro de 2022, 30 de setembro de 2022. Então vamos lá, vamos mandar executar novamente. Aqui uma vez comandada a execução, ele faz a execução do programa e nos apresenta o gráfico com cada entrada e cada saída. Foram várias e eu consegui chegar naquele mesmo valor da aula prática, que nos mostrava um fator de lucro de 2,72. O objetivo desse vídeo é mostrar a possibilidade, mesmo para quem não tem conhecimentos aprofundados de programação, produzir um robô através de uma linguagem simples e que permita verificar o rendimento, a performance deste robô. Eu fui fazendo alterações tanto na quantidade de contratos, de 1 até 5, e os valores foram muito grandes, as diferenças foram muito grandes. Então, tentei também alterar o período, 1 mês, 2 meses, alterando aquele período de análise personalizado. Então, passei para o mês de outubro e os valores com variações muito grandes. O que eu notei aqui foi o seguinte: na plataforma da Nelogica, não existe, por enquanto pelo menos, não existe ainda uma alternativa de otimização ou de teste, onde se podem definir margens de variação de alguns parâmetros e deixar a máquina simular
dar o melhor rendimento possível, para que se possa fazer o ajuste não manualmente. Manualmente dá muito trabalho, leva muito tempo. Eu confesso que encontrei algumas dificuldades, já que nem todos os passos durante a aula prática foram devidamente explicados, já que era uma aula, gravação de uma aula em modo live, e material em modo live nem sempre permite uma edição para corrigir os eventuais erros ou faltas. Por isso eu precisei pesquisar para resolver alguns erros que eu cometi na digitação, mas finalmente consegui chegar no conteúdo do robô igual ao da videoaula e consegui alcançar aqueles valores que foram mostrados na mesma. Eu cheguei inclusive a experimentar o robô em modo de simulação um dia desta semana. O resultado não foi grande coisa em simulação e por esta razão eu pretendo fazer a versão, ou converter este robô desenvolvido na linguagem de programação da Anelógica para a linguagem de programação MQL5 da Metaquote. Por que eu pretendo fazer isso? Porque com o Metaquote, usando o mesmo critério, ou seja, os pontos de cruzamento dos preços com a máxima e mínima da média curta, eu posso definir alguns critérios de otimização e simulação de resultados. Por enquanto, e o objetivo, obviamente, será obter resultados com melhor consistência em um longo prazo. Embora isso não seja garantia de performance boa para o futuro, pelo menos é um indicativo de que já estamos no caminho certo. Os outros ajustes podem ser feitos usando métodos de análise e simulação que consideram não apenas os 4 pontos de abertura, máxima, mínima e fechamento de cada candle, mas usando valores por tick real históricos obtidos através da corretora. Eu espero que com isso seja possível conseguir um rendimento melhor para testar com mais precisão este robô, que é um robô simples, mas me pareceu bastante bom em termos de ferramenta de aprendizado. Se este vídeo foi do seu agrado e foi útil com novos conhecimentos, por favor, não esqueça de deixar o seu like, fazer a inscrição no canal, além de ativar o sininho para ser avisado quando novos vídeos forem liberados. Muito obrigado e até o próximo vídeo.